Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e tenho aqui comigo o meu colega Luís. Relembro que alguns dos recursos que nós iremos utilizar na aula são da Porta Editora, da Leia e da Santa Helena. Nas duas últimas aulas, ou nas duas primeiras aulas, nós centramos a nossa análise na expansão marítima no século XV e também na relação que o Estado Novo tinha com as colónias. Hoje vamos-vos deixar uma pergunta para refletirmos. De que forma é que os indivíduos marcam a história de um país? Vão pensando isto ao longo da aula de hoje, porque hoje vamos falar de duas personalidades da história de Portugal. Hoje iremos falar de Dom João II, que tinha como objetivo chegar à Índia, nós já falamos dele nas últimas aulas, e vamos falar também de António de Oliveira de Salazar, que tinha como objetivo criar uma visão de um país autoritário com valores tradicionais. Vamos avançar? Vamos ver então os temas que hoje vamos explorar ao longo da nossa aula. São dois grandes subtemas. Portugal nos séculos XV e no século XVI. Vamos abordar a ação de Dom João II. Vamos falar também, vamos dar continuidade à expansão marítima portuguesa. Vamos falar também do Tratado de Tordesilhas e da chegada à Índia e ao Brasil. Vamos a isto? Vamos então viajar até ao século XV. Recordo aqui o friso que já falaram nas duas primeiras aulas, referente ao século XV, e na última aula ficaram com a viagem de Bartolomeu Dias, que atravessou ou que ultrapassou o Cabo das Tormentas, passando então a designar-se de Cabo da Boa Esperança. Uma pergunta. Lembram-se porque Dom João II alterou o nome do Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança? É isso mesmo. Era a esperança que Dom João II tinha em chegar à Índia. E porquê é que ele tinha essa esperança? Porque a Índia era riquíssima em especiarias e também em tecidos luxuosos. E então, se Portugal tivesse acesso direto a esses produtos, deixava de estar dependente de intermediários e assim conseguia poupar muito dinheiro, aliás, e até conseguia, inclusive, amealhar mais dinheiro. Mas Portugal não estava sozinho na tentativa de conquista dos mares. Havia outro reino que competia com Portugal. Sabem qual é? Muito bem. Nós já temos vindo falar ao longo das vossas aulas e certamente já sabem a resposta. Era Castela. O reino de Castela também ansiava chegar aos produtos e às especiarias vindas do Oriente. Ora, Cristóvão Colombo, em 1492, sobre o comando da coroa de Castela, vai então iniciar uma viagem com o objetivo de chegar à Índia. No entanto, a diferença era que ele queria chegar à Índia por via do Ocidente. Nós vamos analisar agora o mapa com alguma atenção. Se, observando o mapa, nós temos aqui representada a viagem de Cristóvão Colombo em 1492. Se repararem, Cristóvão Colombo não chega à Índia, mas sim às Antilhas, no continente americano. Aliás, há outro ponto a observar. Se repararem, nós temos um paralelo nas Ilhas das Canárias, que fica a sul das Ilhas Canárias. Esse paralelo assinalava o Tratado de Alcáçovas, que foi celebrado em 1479. Ora, segundo esse tratado, o Tratado de Alcáçovas, o território a norte das Ilhas das Canárias era então de Castela, o território a sul das Ilhas Canárias era de Portugal. Mas olhem para o mapa. Se repararem no mapa, conseguem verificar que a viagem de Cristóvão Colombo até à zona das Antilhas, as Antilhas localiza-se ou pertence a quem? A Castela ou a Portugal? Observem o mapa. Ora, muito bem, a vossa resposta está correta. As Antilhas pertencem a Portugal. E, mais uma vez, vamos criar rivalidades com o Reino de Castela. Esta rivalidade só foi resolvida com a intervenção do Papa e com a celebração de um novo tratado, o Tratado de Tordesilhas, em 1494. Vamos então observar agora, vamos ver um vídeo que fala um pouco mais das condições deste tratado.
Em 1492, Cristóvão Colombo, ao serviço de Castela, chegou às Antilhas Americanas. No entanto, segundo o Tratado de Alcáçovas, que estava em vigor, as terras a que Colombo chegou pertenciam a Portugal. O mundo encontrava-se então dividido por uma linha horizontal imaginária, pertencendo a Castela às terras descobertas a norte e a Portugal as do sul. Surgiu assim um problema entre os dois reinos. Para o resolver, o Papa Alexandre VI propôs uma solução. A divisão passaria a ser realizada verticalmente por uma linha colocada a 100 léguas, cerca de 500 km, ao oeste das ilhas de Cabo Verde, ficando as terras a este para Portugal e a oeste para Castela. Mas Dom João II não aceitou esta divisão porque dificultaria os planos de navegação para a Índia, dado que as embarcações portuguesas teriam de passar para lá da mesma. Esta recusa pode igualmente ter resultado do conhecimento da existência do Brasil anos antes de ser oficialmente descoberto. Os dois reinos chegaram finalmente a um acordo, tendo a divisão sido feita a 370 léguas, cerca de 1800 km, a oeste das ilhas de Cabo Verde. Foi então estabelecido o Tratado de Tordesilhas de 1494. Portugal perdeu assim o direito às terras que Cristóvão Colombo descobriu, mas garantiu o seu principal objetivo, a exploração das especiarias orientais. Lembram-se inicialmente qual é o grande objetivo de Dom João II? Isso mesmo, era chegar à Índia. No entanto, Dom João II vai falecer antes de conseguir esse mesmo objetivo. Vai ser apenas no reinado de Dom Manuel I, o seu sucessor, em que o objetivo vai ser conseguido. E vai ser graças a Vasco da Gama. Vasco da Gama foi quem liderou a frota portuguesa para fazer o caminho marítimo para a Índia. E vai consegui-lo. Vai consegui-lo em 1498. Em 1498, a frota comandada por Vasco da Gama vai chegar a uma cidade que se chama Calcute, que fica na Índia. Vamos ver a viagem? Vamos ver um pouco o resumo desta viagem? Vamos lá. Em 1497, partiu de Portugal a armada comandada por Vasco da Gama, que viria a descobrir o caminho marítimo para a Índia. Esta viagem, desejada por Dom João II, demorou cerca de 10 anos a preparar, tendo sido executada já no reinado de Dom Manuel I. A viagem teve início a 8 de julho de 1497 com 3 naus, a São Gabriel, a São Rafael e a Bérrio, com um navio de mantimentos a prestar apoio e cerca de 150 homens. Após passarem pelas ilhas de Cabo Verde, afastaram-se da costa ocidental africana de modo a garantir correntes e ventos favoráveis. Depois de já terem ultrapassado o Cabo da Boa Esperança, navegaram junto à costa oriental africana, até que, a 20 de maio de 1498, chegaram finalmente a Calcute, na Índia. Devido aos acidentes marítimos e ao escorbuto, resultante da má alimentação, foram perdidos durante a viagem mais de metade dos homens. No entanto, o seu principal objetivo foi atingido. Estabeleceu-se assim uma rota comercial que ligava diretamente a Europa às regiões produtoras das especiarias, acabando desta forma com o monopólio muçulmano. Tendo ficado desagradados com esta situação, os muçulmanos tentaram boicotar as relações que Portugal ia estabelecendo no Oriente. Vasco da Gama e a sua armada partiram de regresso a Portugal a 29 de agosto de 1498. Embora tenham trazido apenas uma pequena quantidade de especiarias, deixaram homens que começaram a construir uma feitoria que viria a servir de base à rota comercial que se estabeleceu. Em síntese, Vasco da Gama e a armada portuguesa chegaram à Índia a 20 de maio de 1498, após uma viagem longa e muito difícil. A descoberta do caminho marítimo para a Índia permitiu estabelecer uma rota comercial marítima que ligou a Europa ao Oriente. Portugal garantiu deste modo o acesso direto ao comércio das especiarias orientais. Okay. E sabem onde os portugueses chegaram 2 anos após a chegada à Índia? Muito bem, certamente vocês sabem. Chegaram então, ou acharam, descobriram
Acharam, peço desculpa. Eu posso dizer o porquê desta minha confusão. Há uma teoria, e que está relacionada com o Tratado de Tordesilhas, em que já sabia mais ou menos onde é que estava localizado o Brasil. Daí nós não podemos dizer que o Brasil foi descoberto, mas que Pedro Álvares Cabral acabou por achar esta zona. Então, como vocês verificaram no vídeo, na Índia, as relações não estavam propriamente fáceis. Era necessário garantir o nosso domínio e, para isso, Pedro Álvares Cabral foi então com a sua armada para se dirigir. Vocês conseguem ver aqui a vermelho a viagem de Pedro Álvares Cabral para se dirigir para a Índia. Entretanto, se repararem, para se desviar das correntes marítimas, Pedro Álvares Cabral acaba então por encontrar terra, por avistar terra. Tinha chegado Pedro Álvares Cabral, peço desculpa, disse Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral e os seus navegadores tinham chegado então ao Brasil, que tinha sido na altura denominado como a terra de Vera Cruz. Exatamente. E agora, uma pergunta. Conhecem os Da Vinci? Mais concretamente a música O Conquistador? Vocês devem estar a perguntar, mas porquê é que estamos a falar nisso? Ouçam a canção e já vão perceber. No centro. Era um mundo novo, um sonho de poetas, ir até ao fim, cantar novas vitórias. Percebem agora porque é que eu falei nos Da Vinci? Pois é, eles fizeram uma música para o Festival da Canção de 1989, chamada O Conquistador, em que falava nos grandes feitos portugueses. E por isso mesmo vamos também lançar-te um desafio. Exato. Conversa, em primeiro lugar, com a tua professora de HGP. Conversa também com os teus familiares. Consulta o teu manual de História e Geografia de Portugal do 5º ano, mais concretamente o tema O Império Português do século XVI. E porquê é que pedimos isto? Porque vamos-te lançar um desafio. E esse desafio é que escrevam um poema, também ele sobre a expansão marítima. Também dizemos que tentem gravar esse poema com recurso a uma música. Ou seja, no fundo o que estamos-te a pedir é que graves uma música com um poema que tenhas criado sobre a expansão portuguesa. E envia esse teu trabalho à tua professora da HGP. Os melhores trabalhos, aliás, a tua professora da HGP pode partilhar connosco esses vídeos e quem sabe, se numa próxima aula não teremos aqui um vídeo vosso a cantar o vosso poema da expansão portuguesa. Ora bem, falámos no início da aula de Dom João II, era a primeira personalidade. Agora vamos novamente viajar no tempo e vamos para o século XX para falar de António de Oliveira de Salazar. Essa era a nossa segunda personalidade da aula de hoje, que também tinha a determinação de ter um país autoritário, segundo a sua visão, ter um regime autoritário e também transmitir os valores de obediência e os valores tradicionais. Vamos então novamente para o ano de 1926, com o fim da Primeira República e para a nomeação em 1928 de Salazar como Ministro das Finanças. É verdade. Como a Sandra disse, em primeiro lugar, Salazar foi nomeado Ministro das Finanças antes de ser nomeado de Presidente do Conselho. Vamos ver um vídeo que resume um pouco esta ascensão de Salazar ao poder. Vamos a isso. 5 de julho de 1932. Salazar toma posse como Presidente do Conselho de Ministros. António de Oliveira Salazar
nasceu no Vimieiro, Santa Combadão, a 28 de abril de 1889 e foi um dos políticos portugueses mais controversos. Salvador da pátria para uns, ditador tacanho para outros, governou o país durante décadas, quase sempre em ditadura. Tendo começado a sua carreira como professor universitário, foi chamado ao governo em 28 para ministro das Finanças. Mas, pouco a pouco, foi ganhando poder até que, em 32, é nomeado presidente do Conselho de Ministros. Cargo que manteve até 1968, altura em que caiu de uma cadeira e ficou mentalmente incapacitado. Quando Salazar assume o cargo de Ministro das Finanças, em 1928, tinha um grande desafio pela frente. Se repararem, mais uma vez no gráfico, podemos analisar este gráfico, até à altura que Salazar é nomeado Ministro das Finanças, Portugal tinha um déficit financeiro e não conseguia controlar as contas públicas. Salazar, se repararem, no ano a seguir à ascensão, ou neste caso à nomeação de Salazar para Ministro das Finanças, a partir de 1929, Portugal consegue recuperar as contas públicas. Ora bem, isto foi às custas, como é óbvio, do aumento dos impostos e da diminuição das despesas, como por exemplo na área da saúde ou mesmo na área da educação. Apesar de ter sido visto por alguns como salvador da pátria, Salazar levou o país ao empobrecimento e às custas de muitas das dificuldades de muita da população. Pois é. Como a Sandra estava a dizer, embora estas medidas tomadas por Salazar tenham levado a um empobrecimento da população, havia uma grande franja da sociedade que via Salazar como um verdadeiro salvador da pátria, pois conseguiu tornar o país excedente em termos de ouro, sim, em termos de... e conseguiu eliminar a sua dívida, sim, não é? Portanto, esta admiração por Salazar, também muito à custa de muita propaganda que se fazia sentir em favor dele, Salazar vai conseguir ascender aos poucos graças ao prestígio que recolhe neste período. E com este prestígio ganha também poder. E isto leva a que em 1932 António Oliveira Salazar seja nomeado como Presidente do Conselho. E quando Salazar é nomeado Presidente do Conselho, vai fazer aprovar em 1933 uma nova Constituição. A Constituição de 1933, que vai dar origem a um novo regime político, a um novo período político que ficou conhecido como o Estado Novo. Ora bem, antes de avançar, há uma questão. Ainda se recordam o que é uma Constituição? Muito bem, certamente lembram-se das várias revoluções que já ocorreram anteriormente e das várias Constituições. Então, uma Constituição é um documento onde estão consagrados os direitos e as garantias de todos os cidadãos, bem como a organização política do Estado. De seguida, vamos ver um pequeno vídeo que aborda as principais características da Constituição de 1933. Salazar foi o principal construtor do regime político que ficou conhecido como Estado Novo, 1933-1974. Tratou-se de um regime político ditatorial com um partido único, a União Nacional. O poder executivo sobrepôs-se aos outros poderes. A censura manteve-se e as eleições não eram livres. A polícia política perseguia os opositores. Uma nova Constituição Política foi aprovada em 1933. Esta, apesar de parecer garantir direitos e liberdades aos cidadãos, na prática, retirava-os. Como foi referido no vídeo, a partir da Constituição de 1933 é instaurado um regime ditatorial. Mas o que é uma ditadura? Ainda estão recordados? Uma ditadura é então um regime político no qual não são garantidas nem respeitadas quer liberdades, quer os direitos dos cidadãos. O poder concentra-se num único chefe. Vamos ver agora porque é que então o Estado Novo era considerado um regime ditatorial. São vários fatores, eu destaco aqui 6, que vamos analisar com mais atenção.
Em primeiro lugar, aliás, temos a censura prévia, ou seja, tudo aquilo que saía para a população, fossem notícias, peças de teatro, programas de televisão, eram sujeitos a uma revisão prévia pela censura que aprovava ou reprovava a divulgação dessas mesmas informações e desses mesmos documentos. Em segundo lugar, temos a PIDE. A PIDE é a Polícia Internacional de Defesa do Estado. Era uma polícia política que tinha como principal missão manter a ordem do Estado, manter, portanto, o funcionamento do Estado Novo, sem que ele fosse posto em causa. Depois temos também a organização política, a União Nacional. Ela não era bem propriamente um partido político tal como conhecemos hoje. Era mais uma organização partidária, até porque, nesta altura, os partidos políticos eram proibidos. Só a União Nacional estava autorizada. Depois temos a prisão, a tortura e a tortura e a perseguição de todos os opositores ao Estado Novo. E aqui temos uma imagem da prisão do Tarrafal. Sim, eu penso que a Susana quer acrescentar aqui. Há uma curiosidade sobre o campo de concentração do Tarrafal. Dentro do campo de concentração havia uma cela que era conhecida como a frigideira, em que só tinha a porta de entrada e os presos que eram levados, essencialmente presos políticos, que eram conduzidos para este campo de concentração, acabavam por ter várias dificuldades para conseguir sobreviver devido ao calor que se fazia sentir, daí o nome frigideira. É verdade. Outra característica do Estado Novo é a existência de organizações de apoio ao regime. E destacamos aqui duas. A Legião Portuguesa, que era uma força militarizada de apoio ao Estado Novo, e a Mocidade Portuguesa, que estava encarregue da educação dos jovens até aos 18 anos, educando-os para os valores do Estado Novo. E temos aqui também a sobreposição do poder executivo, ou seja, o cargo que Salazar ocupava estava acima de qualquer outro poder, fosse o poder judicial, fosse o poder legislativo. Ora bem, Salazar tinha como intenção criar uma sociedade obediente, segundo os princípios que ele próprio defendia: Deus, pátria e família. Certamente vocês já viram, ou nos vossos manuais de 6º ano, ou mesmo em alguma publicidade a falar sobre o Estado Novo, este cartaz, a lição de Salazar. Ora, esta era a lição que era transmitida sobre os valores de Salazar. Vamos olhar, vamos concentrar-nos um pouco nesta imagem e tentar fazer a leitura de alguns destes elementos. Se repararem, podemos começar pelo lado esquerdo, temos a mulher que está a preparar a refeição para o marido que vem então do trabalho. Reparem que nesta altura, a grande parte das famílias, só o homem, só o marido, é que era permitido trabalhar. Era ele que havia essa função de trabalhar fora de casa. A mulher ficava em casa com as lidas domésticas. Aliás, podem também reparar que a mulher, desde muito pequena, era educada segundo o serviço doméstico. A criança, que nós temos ali de braços abertos porque chega a receber o pai, se virem em volta, os brinquedos estão relacionados com as lidas domésticas. Outro pormenor que me estava a esquecer, reparem na postura da mulher. A mulher está curvada como um sinal de obediência perante o marido que chega do trabalho. Reparem que ela automaticamente se vira para a porta para receber o marido. Se repararmos, praticamente toda a família está virada para a porta. Direcionada para a porta. Mas temos aqui outros sinais do Estado Novo, que é ali o exemplo da bandeira portuguesa. Bandeira portuguesa, o símbolo máximo da pátria, que devia ser venerada. Portanto, a pátria, um dos valores essenciais do Estado Novo. Temos também o crucifixo, símbolo da fé católica. O catolicismo era a religião oficial do Estado Novo. Mas temos aqui mais uma curiosidade. Não avances. Porque este cartaz é muito rico para nós conseguirmos perceber quais eram os valores de Salazar. Se repararem, a própria mesa, nós em cima da mesa temos o pão e vinho, uma associação à religião, e depois, reparem nos bancos. Nós temos 2 bancos e 2 cadeiras. Os bancos eram para os filhos, as cadeiras eram para o pai e para a mãe. Neste caso, um sinal de autoridade dos pais perante os filhos, algo que era intrínseco nesta altura. Já agora, podem também reparar nos elementos ligados ao rural. Reparem que nós temos instrumentos agrícolas logo atrás da porta e temos até próprios produtos agrícolas, como por exemplo as cebolas. Isto era uma forma que Salazar tinha, através da propaganda, transmitir os seus sinais, os seus objetivos, valores, Deus, pátria e família. Pois é, mas lembram-se também anteriormente que falámos que durante o Estado Novo Portugal conseguiu equilibrar as suas contas públicas, não é? E isso permitiu
que entrássemos também num período de grandes obras públicas. No fundo, as grandes obras públicas também eram um sinal de poder do Estado Novo. E o Estado Novo fez grandes obras públicas em vários setores. No setor energético temos várias novas barragens que são construídas. Temos aqui o exemplo da barragem de Castelo de Bode. Okay. Depois, na área da saúde, temos novos hospitais. Em Lisboa, o Hospital Santa Maria e no Porto, o Hospital de São João. Depois temos a nível de escolas. Ao nível das escolas foram construídas novas escolas e novas faculdades. Temos aqui dois exemplos. Isto andou para a frente, vamos dar para trás. Já estamos a dar. O Liceu Filipa de Lencastre, em Lisboa, e também temos novas faculdades na Universidade de Lisboa, nomeadamente a Faculdade de Letras e a Faculdade de Direito. E já agora para os meninos que gostam de futebol, meninos e meninas, né? para todos os alunos que gostam de futebol, também o Estádio Nacional, onde se comemora todos os anos a Taça de Portugal, foi construído na altura do Estado Novo. Também no setor dos transportes e das comunicações houve vários avanços. Tivemos, por exemplo, a eletrificação da linha férrea de Cascais. Tivemos a construção de novas autoestradas, a autoestrada que liga Lisboa à Vila Franca de Xira. Tivemos também, novas pontes, a ponte sobre o Tejo, ainda não era 25 de Abril na altura, era a Ponte Salazar, e a ponte da Arrábida no Porto. Vamos deixar-vos um bocadinho a história da ponte 25 de Abril. Antes da ponte, era de barco que se atravessava o Tejo. Quer o embarque, quer o desembarque faziam-se em condições que chegavam a atingir aspectos arriscados, tanto para os veículos como, inclusivamente, para os peões. A construção da ponte sobre o Tejo começou em 1962. Menos de 4 anos depois estava pronta, antes do prazo, e a custar menos do que o previsto. 2 milhões de contos, o equivalente a 11 milhões de euros. O chefe de Estado dignou-se proceder ao aperto simbólico do primeiro parafuso da fixação dessas peças metálicas. Obra simbólica do Estado Novo, era na época a maior ponte suspensa da Europa e uma das maiores do mundo. Chegar à ocasião de ser abençoada a obra concluída. Declaro aberta ao tráfego e posta ao serviço da nação a Ponte Salazar. Ainda antes de terminarmos a aula, vamos fazer uma pequena síntese do que falámos, mas esta síntese vai ser feita com recurso a um pequeno exercício. Em primeiro lugar, vamos tentar preencher os espaços em falta nestas várias afirmações. Temos ali uma primeira afirmação. O grande objetivo de Dom João II era chegar por via marítima. Conseguem responder? Conseguem completar esta afirmação? Então, era chegar É verdade. à Índia. Chegar à Índia. Bem. Depois temos... Em 1492, Cristóvão Colombo, numa tentativa de chegar desembarcou nas Antilhas, que se localizam no continente. Vamos lá então à primeira resposta. Chegar à Índia, certo? Desembarcou nas Antilhas, que se localizavam no continente americano. Outra frase. Segundo o Tratado os territórios achados por Cristóvão Colombo deveriam pertencer ao reino de, para completarmos, é claro, o Tratado das Alcáçovas e deviam pertencer ao reino de Portugal. A divergência entre Portugal foi resolvida em 1494 com a assinatura do Tratado de... Vamos lá preencher, então, a divergência entre Portugal e Castela foi resolvida com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Exatamente. Última questão deste bloco. Ainda durante o século, alguém chegou à Índia e Pedro Álvares Cabral chegou vamos completar, ao século XV. Vasco da Gama chegou à Índia e Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Vamos ao segundo. Já na segunda parte, as características do Estado Novo. Quais são as características do Estado Novo? Vamos aqui assinalar. Era um regime unipartidário, tínhamos a existência de um único partido político, aliás, uma polícia política, tínhamos a censura e tínhamos então também a ditadura. Ora bem, espero que tenham conseguido terminar e resolver a primeira questão. Não se esqueçam que da nossa questão inicial, o mais importante é que percebam que, apesar de falarmos de duas personalidades que marcaram a história, temos de ter em conta que nem sempre essas personalidades marcam a história de uma forma positiva. Vamos lançar então, só para terminar, o desafio 2. Procura junto dos teus avós
ou de outras pessoas mais idosas que conheças informações sobre o Estado Novo. Atenção, tenta obter informações sobre a educação, habitação, sobre o emprego, sobre a relação que estabeleciam. Na próxima aula, partilha isso com o teu professor e na próxima aula podemos ver. Mas Obrigado. fala por telefone. Sim, Não te sempre por esqueças. telefone. Obrigado, até a próxima aula.